Uma das partes que estaremos estudando tem como título Escolhidos e Aceitos em Cristo. Escolhidos e aceitos em Cristo. Vocês sabem que quando a gente recebe algum presente, né, e a gente vai agradecer, a gente agradece pelo presente ou quando tem mais de um, pelos presentes. E o que Paulo faz aqui é justamente isso, ele começa a agradecer, ele faz uma lista dos presentes, das dádivas divinas que ele recebeu. E essa lista se encontra em Efésios capítulo 1, do versos 3 até o 14. Vamos identificar essas bênçãos. Diz assim, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Percebam essa bênção maravilhosa? Ele nos abençoa com bênçãos espirituais. Vejam Efésios, os versos 4 e 5, Efésios 1, 4 e 5. E diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então vejam, 3 bênçãos nesses versos, nos elege antes da fundação do mundo, nos torna santos e irrepreensíveis e nos predestina para sermos filhos de Deus por Jesus Cristo. Versos 6 e verso 7. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Quando o homem pecou, ele separou-se de Deus, se tornou desagradável a Deus. E agora, através de Jesus, o amado, é feito essa ligação novamente. E Paulo diz que ele nos fez agradáveis em Cristo. O que mais que diz aí? Aqui diz também que através dele nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. A remissão das ofensas. O que mais que diz? Versos 8 e verso 9. Diz assim, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Veja, ele descobriu para nós o mistério da sua vontade. Nós, que estávamos no pecado, não sabíamos qual era a vontade de Deus, mas através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele nos mostra, através do Espírito Santo, também a sua vontade. E os versos 10 e 11 diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então estávamos separados e Cristo então congregou, juntou novamente, né? Isso ele fez na plenitude dos tempos. E aqui diz que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E dos versos 12 a 14, temos o seguinte, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Notem que interessante, aqui diz que você foi selado com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança.
É aquele que garante, né? Garante a nossa herança. Ah, Deus, o nosso Pai. Ah, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares da bênção. E percebam que o trio celeste, o trio celestial, ele está envolvido nessas bênçãos, envolvido nessa salvação. Você ouve o tilintar ali da voz do Pai, da voz do Filho e da voz do Espírito Santo. No verso 3, por exemplo, Paulo cita o Pai e Senhor Jesus Cristo. Ele cita o Pai e o Senhor Jesus Cristo. E no verso 13 ele diz que fomos selados por quem? Pelo Espírito Santo. E ele diz que os crentes têm acesso às regiões celestiais e de lá recebem as bênçãos espirituais que são oferecidas por Jesus Cristo. Infelizmente a gente vive num mundo ainda manchado pelo pecado. Mas vai chegar o dia, e eu acredito que está em breve, que esse dia logo chegará, em que Jesus vai voltar, ele virá novamente. Ele disse: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E ele vai levar os seus servos para o céu. E aí todo o traço de pecado, de maldade, de injustiça vai ser destruído, né? E o nosso estudo, ele destaca 3 temas principais. O primeiro deles diz assim: em Cristo Deus nos concedeu dons, eleição, adoção, redenção, perdão, alegria da salvação, unidade e harmonia da humanidade e a presença do Espírito como sinal de Deus, ou seja, um pagamento adiantado do que ainda está para vir quando Cristo voltar. Vejam que beleza. Cristo nos concede dons. E temos um sinal adiantado, um penhor que é o Espírito Santo. O segundo ponto, a nossa resposta às dádivas de Deus é o louvor e a adoração em Cristo e para Cristo. Então você agora, porque recebeu esses dons e porque recebeu o perdão, porque foi selado com o Espírito Santo, você começa então a louvar a Deus, a adorar a Deus. Lembra-se lá de Apocalipse? Temei a Deus e dá-lhe glória, não é? Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Esse é o tema principal da Bíblia Sagrada, louvor e adoração, não é? Aquele que nos salvou. E o ponto número 3, no Espírito Santo experimentamos uma antecipação da nossa futura vida eterna. Já começamos a ser abençoados aqui na terra. Uma bênção espiritual, interna, uma paz com Deus, uma mudança de atitude. E algumas pessoas são transformadas de forma impressionante, né? Era uma pessoa que maltratava a família, se torna uma boa pessoa. Era uma pessoa que vivia nas sarjetas, caído por causa dos vícios, e agora ele abandonou os vícios, se tornou uma nova pessoa, né?